de ser a sua própria rival. Muitas vezes você aí do outro lado está sendo a sua própria rival sem você perceber. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Como eu posso estar sendo a minha própria rival, Natália? Exemplo, você pode ter passado por um trauma na sua infância ou na sua adolescência, na sua vida adulta, e hoje você está se privando inconscientemente, se protegendo para não sofrer. Mas quem te garante que você vai sofrer tudo de novo? E dessa forma, muitas vezes você está aí se protegendo de uma coisa que, na verdade, nem vai acontecer de novo. E aí a gente fica sofrendo, se privando e muitas vezes sendo a nossa própria rival. Privar da dor, quando você passou por um trauma profundo, ou na sua infância, ou até hoje na sua vida adulta, com certeza é o que a sua mente, o que o seu corpo sempre vai fazer quando você se colocar diante de alguma coisa que aparentemente para ele pode ser algum gatilho. Mas a pergunta que você tem que se fazer é sempre se trazer para o presente e perguntar assim: isso que eu estou sentindo agora faz sentido para esse contexto ou foi alguma coisa que eu vivi lá do meu trauma, da minha infância, da minha vida adulta lá atrás? Porque muitas vezes a gente se priva tanto de viver essa vida hoje no presente, porque a gente inconscientemente fica protegendo aquela pessoa. E aí, com isso, a gente se torna a nossa própria rival, a nossa própria vilã. Esses dias eu estava assistindo um filme que faz muito sentido para esse contexto. Falava sobre o perdão. Um homem entrou lá na escola, retirou as crianças e atirou nas meninas, porque ele tinha perdido a filha dele. E nesse contexto, é, eles eram cristãos e um pai perdoou e a mãe não perdoou. Antes dela saber, eu não vou falar tudo do filme, mas eu vou deixar a indicação, a fotinha dele aqui para vocês ir lá procurar, para vocês assistir. E o que me chamou a atenção foi quando o pai, a mãe ficou muito chateada com o pai, por quê? Porque o pai perdoou e ela não estava conseguindo perdoar. E ela falou uma frase assim: eu não posso trair a minha filha, perdoando quem matou ela. E é assim que a gente faz. A gente literalmente cria uma pessoa para se proteger. Por quê? Porque a gente não pode trair ela. Isso você se priva de viver os seus momentos hoje, você se priva de viver a sua vida hoje, de cuidar de você, de olhar para você. Por quê? Porque você está presa inconscientemente a tudo que você viveu. Você se priva de ter a sua saúde emocional, porque aí você fica o tempo todo remoendo e revivendo aquela situação, porque aí dentro tem uma criança interior ferida, que na psicanálise a gente trabalha com a criança interior, desde quando você nasce, todas nós temos uma criança interior, então você fica aí se privando, tentando proteger aquela menina. Então, assim, eu não posso de maneira nenhuma trair eu mesmo, se martirizando, vivendo aquele estado emocional, não procurando ajuda. Mas deixa eu te falar, eu não estou aqui para te julgar. Isso é tudo inconscientemente, porque muitas vezes também você pensa: como eu posso sair disso? Por que isso voltou de novo? Por que eu estou sofrendo de novo? Mas deixa eu te falar, isso tudo é um padrão emocional que você tem que procurar ajuda, você tem que olhar para você. E quando você faz isso, você vira sua própria rival. Você inconscientemente está lá protegendo. Por quê? Porque você não pode trair aquela menina interior que foi ferida.
nos seus relacionamentos, praticando o seu próprio autocuidado. Eu não posso me olhar, eu tenho que fazer muito para o outro, eu tenho que me esquecer, porque isso é um padrão emocional de se proteger. Você está tentando se proteger, também você está sendo a sua própria rival. Por quê? Porque agora você tem que olhar para você e falar bem assim: eu sei o que aconteceu, eu escolho perdoar, mesmo que isso tudo aconteceu, mas eu vou seguir a minha vida. Eu vou olhar para mim, eu vou acolher e eu escolho não me machucar mais, porque muitas vezes também você está aí achando que você consegue proteger essa pessoa, mas na verdade você está se machucando mais. Você fazendo isso tudo, você acha que muitas vezes você está, eu estou cuidando, eu estou me protegendo, mas na verdade você está se machucando mais, você está privando de viver o momento presente, porque ou muitas vezes você fica agarrada lá no passado, ou muitas vezes você fica ansiosa pelo presente. O que que vai acontecer? E você esquece de viver o hoje. Então, que possa não ser sua própria rival, que você possa se acolher, olhar, sim, aconteceu, mas eu não posso mudar. O que que eu aprendo com isso? Hoje eu estou acolhendo a minha criança interior. Então, eu vou sim cuidar dela. Eu vou sim acolher ela, vou olhar para ela com empatia, com amor, com respeito, e agora eu vou fazer o que está ao meu alcance. Então, que esse vídeo possa te trazer a clareza que você precisa e que você não possa se tornar a sua própria rival. E cuidar de você, cuidar da sua saúde emocional, cuidar da sua saúde espiritual, cuidar, ter o seu próprio autocuidado e olhar para você como uma mulher que Deus criou e que tem o melhor para você. Eu sei que coisas pode ter acontecido com você. Isso não tem como mudar. Também não tem como você ficar o tempo todo agarrada, sofrendo e sendo a sua própria rival. Por quê? Se destruindo sem você perceber. Então, que Deus possa aí restaurar o seu coração, curar as suas feridas, olhar para você com amor e com respeito que você necessita, tá bom? Fique todos com Deus e até o próximo vídeo. E eu quero te pedir, se esse vídeo te trouxe um pouco mais de clareza, já se inscreva aqui no canal. A gente está com a meta de bater mil inscritos aqui no canal e eu conto com a sua colaboração. Fique todos com Deus.